Muito bem, vamos dar início então ao nosso de eletromagnetismo 1 na sua segunda etapa, né? Como nós podemos observar, essa segunda parte vai corresponder aos capítulos 4, 5 e 6 do livro do Griffiths, né? Que corresponde a campos elétricos na matéria. Depois vamos ver também parte de magnetostática, campos magnéticos no espaço vazio. E na sequência, campos magnéticos na matéria. Então, nós vamos iniciar o estudo de campos elétricos na matéria, como nós podemos observar. E esse capítulo 4, essa parte de campos elétricos na matéria, está associado com 4 subtópicos, né? O primeiro é de polarização. Vamos considerar o conceito de polarização. Em seguida, vamos examinar o campo elétrico no espaço produzido por um objeto que contém uma determinada polarização. Então, dependendo da forma funcional dessa polarização, nós vamos ser capazes de identificar as características, né, do campo elétrico produzido no espaço devido a um objeto polarizado. Vamos também conhecer um campo de força interessante, que é o deslocamento elétrico. É um campo de força que é complementar ao campo elétrico, que tem também muita informação a respeito do espaço, né, e das propriedades eletrostáticas que podem ser manifestadas. O efeito, né, do espaço sobre cargas elétricas. E por fim, vamos fazer uso principalmente, né, daquelas técnicas especiais do capítulo 3, especialmente separação de variáveis, na resolução de problemas com condições de contorno, especialmente na fronteira entre dois materiais dielétricos diferentes. E com relação a esse ponto, né, os materiais que nós vamos considerar são os dielétricos lineares. Vamos então considerar apenas a situação de dielétricos lineares, onde nós vamos aplicar as técnicas que nós aprendemos de separação de variáveis para resolver problemas de condições de contorno. Muito bem, vamos dar início então ao nosso curso, né? Primeira coisa que nós devemos considerar é a classificação que se costuma fazer dos tipos de materiais com relação à facilidade que eles têm de permitir a passagem ou a livre condução de cargas elétricas. Então, o primeiro deles é o conceito de condutores e isolantes também chamados de dielétricos. O primeiro deles é condutores, né? Condutores são aqueles materiais que possuem uma fonte ilimitada de cargas elétricas. Em outras palavras, as cargas elétricas podem se mover livremente pelo material ou através do material, de modo que essas cargas não estão firmemente ou ligadas de modo fixo a um determinado átomo ou molécula. Então as cargas estão livres para se mover através do material. Esses são os condutores. Como exemplo clássico, nós temos os metais. É o exemplo mais direto, mais simples são os metais, né? Então os metais têm uma estrutura, um arranjo atômico, né, em que alguns elétrons, os átomos contribuem com um ou mais elétrons, e esses elétrons não estão ligados diretamente a um ou determinado átomo, mas eles estão livres para se movimentar em todo o material, em todo aquele objeto, tá? E essa propriedade que esses elétrons têm para se movimentar, formando uma nuvem, né, um colchão eletrônico que mantém o metal coeso, né, é responsável pelo brilho característico dos metais. Tá bom? Então isso é responsável tanto pela condução elétrica quanto pela condução térmica. Bem, além dos condutores, como a gente já comentou, tem também os isolantes ou dielétricos. Os dielétricos, de modo diferente dos condutores, são aqueles nos quais as cargas elétricas estão presas a átomos ou moléculas específicos. Como exemplo de isolantes, nós temos plásticos e borrachas, né? Lembrando que os plásticos são uma classe especial dos chamados materiais poliméricos. E os polímeros podem existir também existem polímeros condutores e polímeros isolantes. Então, como exemplo de polímeros isolantes, os plásticos, né,
como o PVC, o polietileno e muitos outros materiais são utilizados, dentre outras coisas, como material isolante, como a gente pode ver aqui, olha, a borracha, né, luvas de proteção, botas, e também como material da fita isolante. Então, além dos metais que representam os condutores, e das borrachas, plásticos, né, e outros, madeira também, né, que são representantes dos dielétricos. Então, além dos condutores e dos isolantes, nós temos também uma classe de materiais que nem são tão bons condutores quanto os metais e nem tão isolantes quanto os dielétricos, né? São chamados semicondutores. E como nós observamos na foto, os semicondutores são a base da construção dos dispositivos, como o transistor, tá certo? Como circuitos integrados. Circuitos integrados são chips, né, que a gente são uma classe mais geral de dispositivos que conseguem armazenar uma quantidade muito grande de componentes menores, contribuindo para a redução das dimensões, então, das dimensões do aparelho final. Então, por exemplo, um celular antigamente era maior, né? Hoje eles são muito menores por causa da construção de componentes como o chip de computador que conseguem englobar uma grande quantidade de componentes internamente. Mas todos eles, a base de construção, são materiais semicondutores. Aqui também podemos observar um dispositivo que é o diodo, né? O diodo é esse componente pretinho aqui, que ele é um semicondutor, ele só permite a passagem de carga elétrica em um determinado sentido. Então, se ele está numa ligação, que nós chamamos de sentido direto, ele conduz corrente. Se a corrente vier em sentido contrário, ele impede a corrente. E aqui temos os LEDs, né, que são bem conhecidos por nós, né, os LEDs. Todo mundo conhece um LED, né? Os LEDs são diodos como esse pretinho aqui, são diodos emissores de luz. Então, quando eles estão polarizados diretamente, eles emitem luz. Quando estão polarizados inversamente, eles no sentido contrário, ele não permite a condução de corrente elétrica. Cargas elétricas não podem se mover por ele, então ele não emite luz. Então são muito utilizados eles em displays, TVs, né, monitores de computador, e são a base, né, é uma junção semicondutora de dois materiais que tem um caráter semicondutor. Muito bem, então, para entender um pouquinho mais sobre polarização, para entender o conceito de polarização, é importante nós considerarmos um conceito, primeiramente o conceito de dipolo induzido. Então, o que é uma molécula dipolar ou o que é um dipolo elétrico? Nós lembramos que dipolo elétrico é uma construção formada por um par de cargas elétricas de mesmo valor, mas de sinais contrários. E essas cargas não coincidem no espaço, elas têm uma separação D, de modo que o produto do valor da carga pela distância de separação recebe o nome especial de momento de dipolo elétrico. Então, uma molécula com uma extremidade, um lado que é positivo e o outro que é negativo, demonstra ou representa, né, aquilo que nós chamamos de dipolo elétrico. Uma molécula com esse desequilíbrio de cargas, com essa descentralização de carga positiva e negativa, é chamada de dipolo. Mas aqui nós vemos na figura uma molécula do tipo iodo. A molécula de iodo, né, é formada por dois átomos de iodo, tá? E como esses átomos são iguais, como nós observamos, esses átomos são iguais, a nuvem eletrônica, que é a região do espaço ocupada pelo par de elétrons da ligação covalente, ela tende a se distribuir de modo igual para os dois átomos. Não há razão física para que os dois elétrons prefiram um átomo a outro, visto que os dois átomos de iodo são iguais. Agora, o que nós queremos destacar é
como duas moléculas de iodo, ou seja, como duas moléculas de I2, como nós observamos na figura, como elas se relacionam? Ora, elas interagem da seguinte maneira, ó, a figura já está dando resposta para nós, por meio de uma repulsão elétrica. Como assim? Por quê? Como nós observamos, a nuvem eletrônica de uma molécula, ela vai encontrar primeiramente a nuvem eletrônica da outra, quando as duas moléculas de I2 se aproximam. Como as cargas da nuvem, a carga da nuvem eletrônica é negativa para as duas moléculas, nós sabemos que do princípio fundamental, de um dos princípios fundamentais da eletrostática, é que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem. Mas aqui as duas nuvens eletrônicas são negativas, então elas vão se repelir. Essas moléculas de iodo, elas dificilmente vão interagir umas com as outras. Especialmente porque elas não têm o porquê se conectar, o porquê interagir, porquê ligar uma à outra. Uma vez que um átomo de iodo encontrou outro átomo de iodo e as condições foram propícias, elas se ligam, esses dois átomos se ligam para formar uma molécula de iodo, a molécula I2. Mas quando uma molécula de I2 encontra outra molécula de I2, elas não reagem mais. As moléculas, os átomos aí encontraram uma configuração de energia estável. Portanto, isso significa que elas não têm interesse nenhum em se relacionar uma com a outra. Mas digamos que, por um mecanismo externo, nós conseguimos favorecer um átomo em relação a outro. Quer dizer, um átomo fica mais tempo com a nuvem eletrônica, ou a distribuição espacial da nuvem eletrônica dos dois elétrons é maior para um átomo do que para outro, como a gente pode observar na figura. Criamos, por um meio que a gente não vai considerar agora, criamos um deslocamento da nuvem eletrônica para o átomo da esquerda. Ele vai ter um saldo maior de carga negativa em comparação com o átomo da direita, que vai ter um saldo menor de carga negativa. Portanto, o da direita fica positivo e o da esquerda fica negativo. Quando isso acontece, uma molécula que naturalmente seria apolar se torna polar e se comporta como um dipolo. Esse átomo, aliás, essa molécula, ela é dita dipolo, ou ela é chamada de dipolo induzido, porque o dipolo não existe naturalmente, mas ele foi criado. Algo provocou essa descentralização ou redistribuição de cargas para que uma extremidade ficasse positiva e a outra negativa. E a gente vê agora que a configuração é diferente. Eu tenho duas moléculas agora que são polares. Como elas interagem? Embora a nuvem eletrônica de um chegue perto da nuvem eletrônica do outro, como nós observamos, elas têm saldo ou desvio da neutralidade, de modo que o da direita aqui é positivo e o da esquerda na segunda molécula é negativo, e eles vão interagir atraindo uma molécula atraindo a outra. Essa interação já não é mais de repulsão elétrica ou eletrostática, e sim de uma ligação chamada de ligação de polo-dipolo. E é esse tipo de ligação é que confere à água, por exemplo, o fato da molécula de água ser uma molécula polar e interagir segundo essas forças de polo-dipolo, é que confere à água o caráter de solvente universal. Então, se a água fosse uma molécula apolar, ela teria viscosidade e propriedades físicas e químicas bem diferentes daquelas que a gente conhece agora, simplesmente por causa desse desequilíbrio de cargas elétricas. O que acontece então se nós tivermos mais moléculas? Dá para ver então que nós teremos aqui um encadeamento, né? Uma molécula ligando na outra. Tá certo? Isso aí no conjunto inteiro, né? na amostra inteira, no material inteiro, vai formar um aglomerado de moléculas, todas elas orientadas dessa maneira. Então, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor esse efeito, lembrando, olha, se o campo, olha aqui, eu acabo de mencionar para você qual é o segredo, né? O agente externo capaz de produzir dipolo induzido é o campo elétrico.
Na ausência do campo elétrico, nós temos aí o caso de os centros de carga positiva e negativa coincidindo, né? Mas se o campo agora é diferente de zero, por exemplo, um campo apontando para a direita, né, da esquerda para a direita, ele vai promover aí o movimento, né, o deslocamento relativo dos centros de carga positivo e negativo, de modo que, nesse caso, como o campo elétrico aponta da esquerda para a direita, então o campo elétrico provocado é produzido por cargas elétricas, é como se nós tivéssemos colocado esse conjunto inteiro numa região aqui, olha, aqui à esquerda, cargas positivas produzindo, sendo a origem de campo elétrico, linhas de campo elétrico, e aqui à direita, cargas negativas, recebendo as linhas de campo. Então, as cargas negativas vão atrair as cargas positivas para a direita, enquanto que as cargas negativas, que antes estavam coincidindo com as positivas, vão ser atraídas para a esquerda. Então, quando essa força pelo campo externo puxa as cargas, essas cargas, o centro de carga positivo e negativo, também estão se atraindo. Quando essa força provocada pelo campo externo equilibra a força de atração, encontramos então a distância D de separação do dipolo elétrico. Quais são as consequências? Olha, no material, a consequência é que se eu tenho um material com uma certa quantidade de dipolos elétricos, cada molécula dessa possuindo um momento de dipolo, lembrando que o momento de dipolo é o produto da distância de separação entre as cargas do dipolo pelo valor da carga. Pzinho, né, é igual a Q vezes D, tá? Então aqui nós vamos ter, se eu aplico um campo elétrico externo, dentro da molécula dipolar, carga positiva de um lado e carga negativa do outro, o campo elétrico dentro da molécula dipolar aponta em sentido contrário. Somando a contribuição de todos esses campos elétricos dipolares internos, nós vamos ter EI, e por fora um campo externo o campo resultante dentro do material vai ser esse campo externo somado vetorialmente com esse. O resultado é um campo menor. Então concluímos que, primeiramente, a primeira conclusão que nós tiramos é que campos elétricos aplicados à matéria sofrem um efeito de redução dentro da matéria. É diferente. A presença da matéria modifica a propriedade do campo elétrico. É diferente daquilo que a gente aprendeu lá no vácuo. No vácuo não tinha esse efeito. Mas aqui tem matéria, pode criar ou alterar a posição dos momentos de dipolo. Aliás, o campo elétrico pode alterar as propriedades da matéria por reorientar ou criar momentos de dipolo. E, em contrapartida, esses momentos de dipolo alteram o campo, reduzindo seu valor. Muito bem, nós vamos ver isso daí com mais detalhes daqui a pouco. Vamos considerar um pouquinho mais sobre esse efeito aí, tá? Muito bem, olha, como a gente tinha comentado, a molécula de água que nós temos representada aqui, ela é uma molécula polar. Naturalmente, ela não precisa de nenhum agente externo para fazer ela ter esse momento de dipolo P aqui, tá? Por que isso acontece? A molécula de água, ela é constituída por um átomo de oxigênio com uma eletronegatividade maior que a do átomo de hidrogênio. Por quê? Porque ele tem mais prótons no núcleo, então ele atrai mais. A atração que ele exerce sobre os elétrons da ligação, aí eu tenho uma ligação, um compartilhamento de elétrons. O hidrogênio entra com um elétron e o oxigênio entra com um, então esse par de elétrons fica permeando esses dois átomos. E com esse outro átomo de hidrogênio, ele entra com o único que ele tem, e o oxigênio entra com o outro. Então eles combinam aqui, esse outro par fica permeando o oxigênio. Mas como o oxigênio é mais positivo, então ele é mais eletronegativo, ele atrai mais cargas negativas, esses dois pares da ligação vão ter uma distribuição maior em torno do átomo de oxigênio, em detrimento dos dois prótons.
Então esses dois prótons vão gerar aqui no espaço um centro de carga positiva, enquanto que o oxigênio vai representar o centro de carga negativa, criando então, dando origem ao momento dipolo que está mostrado na figura. Então, olha, quando isso acontece, nós vamos ver que o efeito sobre o campo elétrico sobre uma molécula que já tem momento de dipolo, se ele não tem momento de dipolo, se a molécula é apolar, pode surgir então um deslocamento criando um dipolo induzido. Mas aqui, se a molécula já é polar, então não vai ter mais dipolo induzido porque a molécula já tem um momento de dipolo permanente. Qual é o efeito então? Relembrando aqui na figura, o momento de dipolo, ou uma molécula de um dipolo elétrico, olha, carga menos Q, carga mais Q, o vetor deslocamento, esse vetor D é o vetor separação entre as duas cargas. Já observe que ele aponta da carga negativa para positiva, tá bom? E o centro de massa está aqui, ó, nesse ponto O. Um campo elétrico é aplicado da esquerda para a direita. Qual é o efeito? Ora, o efeito é aparecer uma força F+ na carga positiva e uma força F- na carga negativa. Bem, se nós lembrarmos que a força é dada pelo valor da carga que está mergulhada naquele campo vezes o campo, vamos observar que F+ e F- se relacionam de modo que uma é o negativo da outra. Elas têm o mesmo módulo, mas sentidos contrários, como a gente pode observar, porque já que o campo é uniforme, o campo é igual a E, é igual para os dois, mas como essa carga é negativa, o sinal de menos confere à força F- um sentido contrário à força positiva, à força F+. Se elas têm mesmo módulo, mais sentidos contrários, a força resultante aí é zero. Se a força resultante é zero, não existe nenhuma alteração sobre a situação do movimento translacional da molécula. Primeira e segunda lei de Newton, né? Se a força resultante é zero, então massa vezes aceleração, se a força resultante é zero, o objeto permanece no seu estado de movimento. Ou seja, a aceleração é zero, então, se a aceleração é zero, estava em repouso, continua em repouso, se estava em movimento retilíneo uniforme, continua em movimento retilíneo uniforme. Se nós estamos aqui fixos, como nós estamos olhando para a figura, nós estamos em repouso com relação ao centro de massa, né, do dipolo. Nós estamos observando aí a figura, ela está parada para nós, né? Então ela funciona, para nós está em repouso, significa que a molécula não vai sofrer consequências translacionais. Ela não vai transladar ou viajar no espaço. Mas que dizer então de movimentos rotacionais? Para considerar os movimentos rotacionais, nós precisamos considerar, como nós fizemos lá com a força total, considerar o torque total. O torque é dado por R+, externo F+. R+ aqui é um vetorzinho que aponta do centro de massa, o eixo de rotação, para a carga positiva, e o R- aponta do centro, né, do eixo de rotação para a carga negativa. Fazendo as substituições, R+ é D sobre 2, R- é menos D sobre 2, F+ é QE, F- é menos QE, de modo que o torque total é QD externo E. Então, QD é o momento de dipolo, QD é P externo E. Lembrando que o P aponta na mesma direção de D, correto? Usando a regra da mão direita, você pode fazer isso. Ó, regra da mão direita, nós vamos lembrar aqui, olha, que o vetor D aponta para cá e o vetor E é na horizontal. Então, N é jogando P sobre E. P sobre E, o polegar aponta para dentro da tela. Então, existe um torque furando a tela. Em outras palavras, o movimento de D é rotacionar no sentido horário, alinhando o momento de dipolo ao campo elétrico. Portanto, observe que
N está numa determinada direção, tal que ela alinha P para ficar paralelo a E. Então, se a molécula é apolar, o campo elétrico tende a produzir moléculas polares com dipolos induzidos. Se a molécula é polar, o campo elétrico uniforme tende a produzir uma rotação para alinhar o dipolo ao campo elétrico. E se o campo elétrico for não uniforme? Aí nós vamos ter efeitos translacionais. E a gente conhece esse efeito, um efeito característico, quando a gente concentra um campo elétrico muito intenso, mas não uniforme. Se ele é intenso o suficiente, ele promove o deslocamento de cargas elétricas, a aceleração, movimentos translacionais. Comumente, quando a gente trabalha com isso em soluções, a gente chama isso de eletroforese. Tá bom? Então tá aí, nós conseguimos observar, né, que existe dois efeitos aí que nós podemos constatar, efeitos do campo elétrico sobre moléculas apolares ou polares. Só para observar isso, vamos considerar aqui, olha, essa animação do FET. É um recurso muito valioso para nós. Vamos aproveitar então esse recurso que nós temos. Então, para nos ajudar a enxergar como é que é a ação de um campo elétrico sobre uma molécula polar, nós podemos fazer uso dessas simulações que o FET nos proporciona. Vamos considerar aqui, primeiramente, o caso de uma molécula dipolar. E aqui a gente tem uma molécula dipolar que é composta pelos átomos A e B. Aqui embaixo nós temos o controle da eletronegatividade de cada átomo, né? Então aqui a gente tem o átomo A sendo menos eletronegativo que o átomo B. A ligação do dipolo, né? Estamos vendo aqui a transferência, né, da ligação eletrônica, tá? A carga parcial a gente pode identificar clicando aqui, ó, marcando carga parcial. Vemos que o átomo A está positivo em relação a B e B está negativo em relação a A. Então a nuvem ou distribuição eletrônica ela não é igual para os dois átomos não, tá? Se eu colocar os dois átomos iguais, por exemplo, mudando a eletronegatividade do átomo A para ser igual a do B, nós vamos ter, ó, a gente percebe aqui que uma ligação, a nuvem eletrônica ela vai se distribuir de modo igual para os dois átomos. Eu posso enxergar isso marcando aqui, ó, densidade de elétrons. Quando eu clico, olha, eu percebo que a nuvem eletrônica da ligação está distribuída de modo igual para os dois átomos. Mas como eles são diferentes, um vai ser mais eletronegativo do que o outro. Aquele que é mais eletronegativo do par, né, fica com mais parte da nuvem eletrônica, portanto fica negativo, é o caso do átomo B. E o átomo A, que é menos eletronegativo, ele acaba ficando positivo. Nós clicarmos aqui, olha, potencial eletrostático, nós vamos ver aqui, ó, azul é positivo, branco é neutro e negativo é o vermelho. Então a gente percebe aqui, olha, que o A realmente fica mais positivo, fica um potencial positivo e o B num potencial negativo. Muito bem, aqui clicando nós enxergamos, ó, a característica da ligação. Ela pode ser mais iônica ou mais covalente. Então na realidade uma coisa que muitos consideram que uma ligação ela não é só covalente ou só iônica, mas ela é parte covalente percentualmente. Ela tem uma distribuição que é um percentual que é covalente e outro percentual que é positivo. Vai depender da distribuição, olha, de eletronegatividade ou a relação de eletronegatividade entre eles. Tá certo? Entre os dois átomos, tá bom? Muito bem, mas o que nós queremos ver é se eu mexer aqui, olha, eu consigo rotacionar a molécula e deixar na posição que eu quiser. Aqui eu liberei a molécula e ela está apontando assim. Essa setinha é a ligação do dipolo, mas nós lembramos que o momento de dipolo sai do átomo do lado que está negativo e avança para o lado que está positivo.
Então, nesse sentido, se nós colocarmos essa molécula dentro de um campo elétrico uniforme, por exemplo, na região entre as placas, duas placas paralelas, a da direita positiva, a da esquerda negativa, então as linhas de campo saem da direita para a esquerda, apontando para a esquerda. Qual vai ser a orientação das moléculas aqui? Ora, o átomo B, que está, esse lado do átomo B que está negativo, vai ser atraído para a placa positiva, e o átomo A, que está positivo, vai ser atraído para a placa negativa. Então você percebe que se o campo sai da direita para a esquerda, o momento de dipolo que aponta do B para o A também vai ser alinhado com o campo. E se eu tentar mudar a orientação da molécula, uma vez que eu libere a molécula, eu vou ter também uma rotação. Então este é o efeito de um campo elétrico sobre uma molécula polar, que é promover a sua rotação, seu alinhamento do momento de dipolo com o campo. Eu vou alterar um pouco aqui, olha, o momento de dipolo da molécula, e uma vez que eu altero, liberando, olha, ela continua retornando, mas com uma velocidade menor. Eu vou diminuir ainda mais aqui a diferença entre a eletronegatividade dos dois átomos, e vamos ver o que acontece uma vez que eu liberar essa molécula para girar. Tá certo? Então, o torque que promove a rotação é diretamente proporcional ao momento de dipolo, ou seja, ao desequilíbrio de cargas entre os dois átomos. E é dado por N igual a P externo E. Depende tanto do campo elétrico quanto do momento de dipolo, que é P. Aqui o momento de dipolo é pequenininho, apontando do átomo B para o átomo A. Isso, muito bem. Então foi possível aí, ó, a gente entender um pouquinho como para ter uma ideia de como é a interação, né? Tá certo? Podemos explorar um pouquinho mais também, considerando agora esse outro experimento. Então, nessa outra demonstração, nós vamos utilizar agora 3 átomos. Então, você também pode brincar com essa configuração. Ó, você pode girar, reorientar as moléculas. Você pode controlar também a eletronegatividade dos 3 átomos. E em amarelo, né, o texto aí destaca, o gráfico destaca o dipolo molecular, né? Então, na seguinte situação, a gente pode também enxergar a carga parcial, a carga total da molécula, mas com a carga parcial, a carga relativa a cada constituinte. Então, se a gente sair brincando aí, mexendo um pouquinho com a molécula, a gente consegue variar o dipolo, o momento de dipolo elétrico, que sai da carga negativa para positiva, do centro de carga negativa para o centro de carga positiva, tá bom? Importante lembrar, não confundir isso daí. E podemos verificar que esse momento de dipolo depende tanto do deslocamento quanto do deslocamento da nuvem eletrônica, quanto da geometria molecular. E o efeito sobre uma molécula polar, como no caso da água, dentro de um campo elétrico, sobre essa molécula polar, é o mesmo, provocar rotação. Então, se eu girar aqui um pouquinho, ó, naturalmente ela vai voltar. O momento de dipolo aí é muito pequeno, e como nós vimos, o torque é proporcional a P e a E. Então, o torque é P externo E. Aumentando aí, ó, ou diminuindo o momento de dipolo, a gente vai aumentar ou diminuir o torque. E isso aí vai afetar a rapidez com que essa molécula vai girar para se alinhar ao campo elétrico externo. Tá bom? Então aproveitem bem essa ferramenta do FET, tá? São ferramentas úteis, eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem aí, tá? Muito bem, então ó, na sequência, vamos considerar aqui o exercício resolvido número 1, né? Que é o exemplo 4.1. E nesse exemplo, considere aqui, olha, um
é um exemplo resolvido, problema resolvido do próprio Griffiths, né? Um exemplo de um modelo atômico, um modelo primitivo, né, do átomo, consiste de um núcleo pontual de carga mais Q, como nós observamos na figura, né? Carga pontual mais Q. A gente sabe que as dimensões do átomo é muito maior do que a do núcleo, então ela é uma carga pontual mais Q, rodeada por uma nuvem esférica carregada negativamente. Então toda essa nuvem esférica aqui tem carga menos Q. E o núcleo, bem no centro, tem carga mais Q. O raio, né, dessa esfera é A, e nessa configuração, os centros de carga elétrica, positivo e negativo, os delta mais e o delta menos, coincidem. Mas a proposta é: calcule a polarizabilidade atômica do átomo. Polarizabilidade tem a ver com a facilidade que nós temos, que o campo elétrico que nós aplicarmos tem para separar os centros de carga. Se o campo elétrico é zero, como nós vimos, os centros de carga coincidem. Mas se eu aplicar um determinado campo elétrico, os centros de carga são deslocados até uma posição de equilíbrio, quando a força de interação interna do núcleo com a nuvem, né, ou com os dois centros de carga positivo e negativo, equilibram o efeito da carga do campo externo. Então vamos considerar, olha, quando isso acontece, o campo elétrico é aplicado, ele promove o deslocamento, a descentralização, e esse vetor D, essa grandeza D é a separação entre o centro de carga positivo e o centro de carga negativo. Esse D é tal que a força aplicada pelo campo externo é igual à força exercida, a força de atração exercida entre os dois centros de carga. Essa força externa provocada por esse campo externo. Então imagine a seguinte ideia. Nós já resolvemos lá no capítulo 2 situações para determinar o campo elétrico em toda a região do espaço, produzido por uma distribuição uniforme ρ, uma distribuição esférica ρ. ρ é uma densidade de carga uniforme constante, esse ρ é constante, que é distribuída numa certa região esférica de raio A. Então, aplicando a lei de Gauss, nós resolvemos problemas assim. Aplicando a lei de Gauss, calculamos o campo elétrico externo e o campo elétrico interno. Numa determinada posição, R menor do que A, onde R aqui vale D, traçamos uma gaussiana e calculamos o campo elétrico aqui, depende apenas da carga interna, da carga envolvida por essa gaussiana. O resultado é o campo interno nessa posição aqui, onde eu vou colocar essa carga mais Q, esse núcleo, é 1 sobre 4πε0 QD sobre A3, A ao cubo. Então a gente tem aqui o campo elétrico nessa região do espaço. Esse campo vai ser o mesmo campo sentido, é o campo de atração. Esse mesmo campo é o campo exercido de atração entre a nuvem eletrônica e o próton, e o núcleo, mas vai ser também o mesmo valor exercido, o mesmo valor do campo elétrico externo, porque esses dois estão em equilíbrio nessa posição. Se um campo fosse maior que o outro, ou essa carga seria deslocada um pouquinho mais, ou não seria deslocada, ou seria deslocada um pouquinho menos. Bem, já que o campo é 1 sobre 4πε0 QD sobre A3, lembramos que QD é o momento de dipolo, associado a essa nova configuração. Então, se nós isolarmos QD e chamamos de P, momento de dipolo, qual é a relação entre o momento de dipolo induzido, momento de dipolo formado, e o campo elétrico que provocou isso? Ora, se o momento de dipolo é QD, então P, Q vezes D, é igual a 4πε0A3 vezes o E. Perceba então que a constante de proporcionalidade entre a causa, que é o campo, e o efeito, que é o momento de dipolo, é 4πε0A ao cubo. Isso é o que nós chamamos de polarizabilidade. Então a polarizabilidade
é a constante de proporcionalidade ou o fator de proporcionalidade entre a causa e o efeito, entre o campo elétrico e o momento de dipolo criado. Lembrando que o volume da esfera é 4/3 de π ao cubo, né, R3, podemos substituir aqui pelo volume e expressar a polarizabilidade apenas por fatores geométricos, 3ε0V, onde V é o volume do átomo. Então a gente percebe que quando temos átomos maiores, maior vai ser a polarizabilidade, mais fácil vai ser deslocar ou separar os centros de carga para um determinado campo. Bem, então, só lembrando, olha, que o momento de dipolo é αe, o momento de dipolo é a constante de proporcionalidade, a facilidade que o dipolo tem de ser formado, e o E fica sendo o fator causa, né? E na tabela 4.1 nós observamos aqui alguns valores típicos, né, de polarizabilidades atômicas. Para o hidrogênio 0,66, olha, ou 67, 0,67, e para o hélio 0,2. Quer dizer, se eu aplicar um determinado campo ao átomo de hidrogênio, eu vou ter um deslocamento, uma separação entre as cargas 3 vezes maior que a do hélio. Uma vez que a polarizabilidade do hélio, para o mesmo campo, né? Uma vez que a polarizabilidade do hélio é 1/3, tipicamente 1/3 da do hidrogênio. Embora o hélio seja maior. Mas isso aí tem a ver com a quantidade de carga, como a nuvem eletrônica se distribui, né? Lembre que aquele modelo é para o modelo esférico. O átomo de hélio com 2 elétrons já tem uma distribuição diferente, já existe um chamado acoplamento orbital, que são efeitos que fogem um pouquinho, mesmo o átomo de hélio sendo um pouquinho maior, já altera um pouquinho o valor dessas grandezas. Para obter um comportamento preciso, é necessário recorrer à teoria quântica, mas não é o nosso caso. Vamos continuar com aquele modelo clássico primitivo lá do exemplo 4.1. Aumentando então para átomos cada vez maiores, olha, o césio, que é bem maior do que o hidrogênio, já tem uma polarizabilidade de 59,6 aí. Então, onde é mais fácil separar os centros de carga? No césio ou no hidrogênio? No césio, claro. Para um determinado campo é muito fácil, né, você criar um momento de dipolo num átomo de césio do que num átomo de hidrogênio. Aí podemos chegar no conceito, né? Conceito-chave. Se num determinado material nós temos uma grande quantidade de moléculas polares, e quando nós aplicamos um campo, essas moléculas polares elas podem se realinhar em direção ao campo, chamamos de polarização a densidade volumétrica de momentos de dipolo, somados vetorialmente. Então a expressão é P, a polarização, é a soma vetorial de todos os momentos de dipolo num determinado volume do material, dividido por esse volume. Então, enquanto que o momento de dipolo é uma grandeza microscópica e pontual, a polarização é a sua contrapartida macroscópica, se diz respeito ao material como um todo. Ok? Vamos então aplicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre esse conceito de polarização. Para entender melhor, vamos recorrer aqui a uma demonstração também do FET. Olha. Então, aqui nós temos uma situação onde nós temos um capacitor de placas paralelas e inicialmente, olha, os centros de carga dentro do material coincidem, porque a gente não aplicou campo nenhum, mas se eu aplicar uma diferença de potencial entre as placas do capacitor, linhas de campo vão sair da placa superior para a placa inferior. E o material, quando ele é inserido nessa região, percebam, existe uma força separando os centros de carga. Essa força é devido, como nós vimos, é devido ao campo elétrico que existe entre as placas do capacitor. Então, quando isso acontece, nós chamamos isso de polarização, quando existe a criação ou a presença de dipolos elétricos no material, a densidade desses dipolos elétricos é chamada de polarização.
Então, ó, levando as linhas de campo saindo da placa superior para a placa inferior, né? A gente pode colocar as linhas de campo e fica fácil, olha, a gente enxergar aí, olha. Se eu tirar as linhas de campo, a gente percebe que o centro de carga não coincidem mais no material que está entre as duas placas. A gente pode então brincar um pouquinho com esse sistema. Então o resultado é a gente modificar as propriedades do campo, tanto da energia armazenada quanto da diferença de potencial. E também das cargas em cada placa. Observando a capacitância, a carga e a energia armazenada, ó, percebemos que com o dielétrico e sem o dielétrico, os valores dessas grandezas, capacitância, carga e energia, são alteradas. E a propriedade do material que afeta esses valores é a constante dielétrica que está mostrada aí, olha. 2.1, 3.5, 4,7 para o vidro, por exemplo. Então, quanto maior o valor da constante dielétrica, maior vai ser o efeito. Tá bom? Então, vocês também são convidados e fortemente incentivados a fazer uso desse recurso aí e testar, né? Por vocês mesmos essa propriedade ou efeito do campo elétrico sobre o material. Agora, ó, se a gente tem agora seguindo aqui, olha. Qual é agora o efeito, uma vez que nós temos um material com uma determinada polarização, ou seja, momentos de dipolo que são orientados, né, dentro do material, e além disso, elas se organizam de uma determinada maneira que confere ao material uma polarização. Então, qual é o efeito desse material polarizado no espaço? Vamos considerar então um material com uma certa polarização, aqui um dipolo só representado, e a localização relativa desse dipolo, desse ponto dentro do material no espaço, é dado pelo vetor R. Esse R aqui é o vetor separação entre o R+ e o R-. Lembrando que o potencial no espaço produzido por um dipolo só é dado por 1 sobre 4πε0 R chapéu interno P sobre R ao quadrado. Isso aqui é um resultado lá do capítulo 2, tá bom? Então, lembrando, né, ó, que o V do dipolo é 1 sobre 4πε0 P interno R chapéu R ao quadrado. Tá bom? Tá lá no capítulo 2. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: selecionar um pequeno volume desse material. Todo material tem momento de dipolo, mas vamos selecionar um pequeno volume. Enquanto que um dipolo só contribui com esse potencial, esse pequeno volume vai corresponder a um pequeno dV, que é 1 sobre 4πε0 R interno P de tal. De tal aqui é um elemento diferencial de volume. Por quê? Porque o P, lembrando que P é igual a o Pzinho, o momento de dipolo, é igual a P, polarização, vezes o volume. Polarização é momento de dipolo pelo volume. Então, o momento de dipolo é P vezes o volume. Se o dV é 1 sobre 4πε0 R interno Pzinho ou R interno Pzão de tal, que é volume, sobre R2, então o potencial total vai ser a integral 1 sobre 4πε0, a integral de R interno P sobre R2 de tal. Lembrando que P aqui é a polarização total do material e de tal é o elemento de volume da peça inteira. Vamos trabalhar um pouquinho essa expressão. Essa expressão por si só, ela já é suficiente para
nos dá, a princípio, nos dá o resultado do potencial, né, o potencial produzido no espaço devido a um material polarizado. Mas ela em si é difícil de trabalhar, né? A matemática em cima dessa expressão é difícil de trabalhar. Talvez não tenha uma aplicação prática, né, muito direta. Então vamos trabalhar um pouquinho isso daí. Olha. Lembrando, lá do capítulo 1, que o gradiente na coordenada linha de 1 sobre R, esse R itálico, né, na realidade é o gradiente nas variáveis linha de 1 sobre R menos R', é R versor sobre R ao quadrado. Então eu posso pegar esse termo, olha, esse termo aqui, e colocar gradiente linha de 1 sobre R. Como aqui nós temos um produto interno, podemos permutar a posição, colocar P interno R chapéu sobre R2, mais R chapéu sobre R2 é o gradiente linha de 1 sobre R. Então vamos ficar com V igual a 1 sobre 4πε0, a integral de P interno gradiente linha de 1 sobre R, de tal linha. Lembre-se, gradiente nas variáveis linha é diferente de gradiente nas variáveis sem linha. Tá certo? Existe uma diferença aí. Muito bem, ó. Vamos aproveitar alguns produtos, a regra do produto. O livro ele destaca para nós, na resolução, quando ele apresenta esse problema aqui, na equação 5, se não me engano, né? Equação 5. Mas a equação 5, lá do capítulo 1, não nos proporciona transformar essa expressão, ou seja, esse integrando, nesse integrando. Não dá para fazer isso. Você tem que usar, confira depois, você tem que usar a relação número 3 e não a 5. Tá bom? Observe isso. Então, nós podemos expressar P interno gradiente linha de 1 sobre R como gradiente linha interno P sobre R menos gradiente linha interno P sobre R. Transformamos essa expressão nesse menos esse. Como é uma integral da diferença, podemos escrever a diferença das integrais. E aqui nós temos o divergente de uma expressão no volume. Naturalmente, e eu tenho certeza disso, você lembrou do teorema do divergente aqui. Aplicando o teorema do divergente a essa primeira integral, nós trocamos a integral no volume por uma integral de superfície. Então esse potencial, essa contribuição no potencial do divergente linha de P sobre R é na realidade a integral de superfície, a superfície fechada, de P interno dA' sobre R. Enfim, ficamos com o potencial assim, olha. O potencial é uma integral de superfície de P interno dA sobre R com uma contribuição no volume do divergente de P sobre R. Essa expressão talvez não lhe diga muita coisa. Ou talvez você lembre das formas do potencial elétrico devido a uma distribuição linear, distribuição superficial ou distribuição volumétrica de carga. Quando nós recorremos a essas expressões, nós lembramos que o potencial devido a uma distribuição superficial de carga elétrica é uma integral de superfície de sigma sobre R dA. E a integral devido a uma distribuição volumétrica de carga é uma integral em ρ sobre R de tal. Então, olhando para essas duas expressões, fica fácil associar P interno N chapéu. Esse dA aqui eu posso escrever como N chapéu, que é um versor, dA sem ser negrito. dA aqui, olha, pode ser N chapéu dA. Então, P interno N chapéu tem o papel do sigma, enquanto que divergente linha de P tem o papel de ρ.
eu vou trazer esse sinal de menos para cá, eu vou absorver o sinal de menos para cá e colocar um mais aqui. De modo que definimos a densidade superficial de polarização e a densidade volumétrica de cargas de polarização como sendo σb e ρb. Σb é definido como P interno N e ρb é definido como menos o divergente de P. Enfim, podemos escrever o potencial produzido por um material com uma determinada polarização como sendo uma contribuição de uma densidade superficial de carga de polarização com uma contribuição de densidade volumétrica de carga de polarização, onde essas cargas superficiais e volumétricas de polarização são dependentes diretamente da forma funcional do P. Então nos interessa como o P vai aparecer lá na superfície do material, como o P vai aparecer lá. Qual é a orientação espacial entre o P e a normal superfície. E também se o campo ou se a maneira como os dipolos elétricos se comportam dentro do material, se eles divergem ou convergem, vai gerar então o ρ, que vai naturalmente definir o potencial. Vamos explorar com mais cuidado a partir das figuras. Ó. Nós imaginamos aqui vários momentos de dipolo orientados e dão origem aí, olha, a um sigma B, que é definido como P interno N. Então imagine que cada dipolo desse, ele tem aqui, olha, uma carga negativa aqui, positiva aqui. Lembre-se que o momento de dipolo aponta no dipolo elétrico da carga negativa para positiva. Então aqui a gente vai ter também aqui nós vamos ter também uma carga negativa, carga positiva. Aqui também o resultado é carga positiva. Com outro dipolo que vai estar aqui, vai aparecer uma carga positiva aqui também, carga positiva. De modo que carga positiva vai aparecer aqui nessa superfície. No lado da esquerda vai ter aqui, ó, cargas negativas. Então, cargas negativas à esquerda, cargas positivas à direita. Então, aqui corresponde a um sigma P positivo, maior que zero. E aqui um sigma P negativo. Aí eu falei para você de sigma P e sigma P e sigma B, né? A diferença é que esse sigma P, esse Pzinho que eu acabei de escrever aí, é a densidade de carga superficial de polarização. O Pzinho vem de polarização. E o B, sigma B, que está na versão em inglês do Griffiths, que eu estou usando para ilustrar para vocês, esse B está relacionado ao termo bond, que mostra que essas cargas elétricas elas não são livres para se movimentar pelo material, mas elas são diferentes das cargas livres que fazem parte do movimento, são lá nos elétrons ou em outros íons ou cátions no material. Essas cargas são cargas ligadas, elas não estão livres, mas elas aparecem simplesmente pela reorientação dos momentos de dipolo, ou seja, pela forma funcional da polarização no material. Então não são cargas elétricas que a gente pode colocar ou tirar, como por exemplo no processo de eletrização. Mas elas surgem pela organização dos dipolos elétricos, então elas são cargas ligadas. Por isso que o termo na expressão em inglês é sigma B ou ρb, tá? Que tem a ver com bond, diferente de cargas livres, essas da polarização são cargas ligadas. Você pode consultar a seção um paralelo enganoso, né? Não, perdão. Você pode considerar a seção no livro que fala um pouquinho mais sobre o significado físico, né, das cargas de polarização. Bem, e no volume como fica? Aqui nós temos, olha, nós temos aqui um material que tem uma organização
dos dipolos elétricos estão organizados de tal maneira que ocorre aqui, olha, um vetor P apontando radialmente assim, né? Ó. A gente vê aí, ó, o vetor P, que é a densidade de polarização, a densidade volumétrica de um momento dipolo, apontando radialmente. Aqui mostra claramente que existe um espalhamento das linhas de campo P da polarização. Então, se ocorre isso, existe um divergente de P, então existe uma densidade volumétrica de carga de polarização. Mas a equação nos mostra que a densidade de carga é definida como o negativo do espalhamento de P, ou o negativo do divergente de P. Então vamos lembrar do que é o divergente. Lá no capítulo 1, nós aprendemos que o divergente ou espalhamento de um campo vetorial, aliás, que o divergente de um campo vetorial tem a ver com o espalhamento de linhas de campo. E esse espalhamento é positivo quando sai de um ponto próximo para pontos distantes. É como a gente vê na figura. Então o espalhamento aí é positivo. Mas por que a carga, a densidade de carga de polarização é negativa? Observe então. Vamos observar aqui. Vamos restaurar aqui a nossa figura. Vamos restaurar aqui a nossa figura. A gente percebe que dessa maneira os dipolos estão orientados ou organizados de tal maneira que a parte positiva de um dipolo está ligado com a negativa de outro. Então, se a gente observar, aqui dentro, nesse ponto central, estão concentradas todos os extremos negativos desses dipolos aqui, ó. Então, essa carga aqui no meio, no centro, essa carga aqui, ela é toda negativa. Então faz todo sentido dizer que o ρ, a densidade volumétrica de carga de polarização, é o negativo do divergente de P. Agora, se ao contrário, as linhas de campo da polarização fossem apontando para dentro, para o centro, seriam as cargas positivas que iam estar concentradas aqui nesse ponto. Então, o divergente seria negativo, menos com menos daria ρ positivo. Vamos considerar o seguinte exemplo. Olha, a gente tem aqui uma polarização de uma barra de seção reta retangular. E essa barra tem lados, essa seção reta tem lados A e B, tá certo? Então ela se estende no eixo X de 0 até A e no eixo Y de 0 até B. E na direção Z de 0 a L. Acontece que esse material ele possui uma polarização dada por P0, que é um valor de uma constante, né? P0, Z, K chapéu. Então aqui está representada, ela aponta de baixo para cima. Você percebe também que essa polarização é função apenas de Z. Então ela é 0 na base da barra e é máxima lá no topo da barra. Quanto vale aqui no topo da barra, né? Em Z igual a L, vale P0L K chapéu, apontando para cima. E aqui na base, em Z igual a 0, vale 0, porque no lugar do Z eu coloco 0. Tá certo? E esse P0 aqui é uma constante positiva. Bem, qual que é a ideia? A ideia é calcular as densidades de carga de polarização e a carga total de polarização. Então nós vamos, para esse exemplo, tentar enxergar como funciona a densidade de carga de polarização superficial e volumétrica, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, olha, a densidade volumétrica de carga de polarização é definida como sendo menos o divergente de P. Queremos saber, na sua opinião, será que esse divergente, essa polarização, esse P, tem um divergente? Então, se nós lembrarmos daquilo que nós aprendemos lá no capítulo 1, nós vamos ver que o divergente tem a ver com o espalhamento das linhas de campo das linhas de um campo vetorial. E como esse P
ele é crescente, olha, de baixo para cima, a gente vê que à medida que a gente cresce, aumenta a altura, o módulo do vetor P da polarização vai aumentando. Então no espaço seria uma configuração onde os vetores P apontam para cima e são cada vez maiores. Então isso aí mostra que existe um espalhamento a partir dessa região do plano XY. Existe um espalhamento, então deve haver um tal divergente aí. Vamos então calcular isso, olha. Então nós temos, aplicando a matemática agora, ó, menos o divergente de P vai ser menos esse operador aplicado no vetor ou no campo polarização, que é P0Z K chapéu. Então, como é fácil da gente, nós já sabemos como resolver isso, é muito simples, né? Vamos, as componentes em I e J interno K vão se anular. Vou ficar K interno K. E a derivada em Z, P0 é constante. O sinal de menos é da definição da densidade volumétrica de carga. E derivada em Z de Z vai dar 1. O resultado é que a densidade volumétrica de carga de polarização é menos P0. Bem, se essa é a densidade de carga, qual é a carga total devido ao volume, né? Qual é a carga total no volume devido a essa densidade de carga de polarização? Então a carga total vai ser a integral de ρdV. dV aqui não é potencial, o V não é potencial, é volume aqui. Então vai ficar a integral de ρP dV. ρP é menos P0, é constante. Sai, ficamos apenas com a integral do volume, que é base AB multiplicado pela altura da barra, que é L. Então, a quantidade de carga total de polarização no volume é menos P0 ABL. Bem, terminamos aqui? Não. É necessário também considerar o efeito da polarização nas superfícies, nas 6 superfícies da nossa peça. Então essa barra tem aqui uma superfície em Z igual a L, em Z igual a 0, em X igual a 0 e X igual a A, e Y igual a 0 e Y igual a B. Então em cada uma dessas superfícies nós vamos calcular P interno N. P interno N nas superfícies Z igual a 0 e em Z igual a L. Em Z igual a 0 vai dar menos P0, aqui é Z, no Z igual a 0 dá 0, de modo que a densidade de carga lá na base é 0. Só que no topo nós vamos ter o quê? Z igual a L, ficamos com densidade de carga P0L. Bem, com relação ao face em Y igual a 0, é a face de trás, da esquerda, em Y igual a 0, lá no plano XZ, e em Y igual a B, nós podemos calcular, olha, né, nessa face aqui é isso, e nessa face aqui da direita é sigma PY igual a B. Então aqui a gente vê K interno J, é o vetor normal, é J chapéu. Então aqui vai dar 0 e 0. É claro que a gente já poderia esperar isso porque a polarização aponta na vertical. Então não tem componente nenhum desses dipólos está apontando de modo a sair, a furar as superfícies laterais. E o mesmo podemos esperar para superfícies em x igual a 0 e x igual a A, onde o versor normal é y chapéu, de modo que o produto interno vai dar 0. O único lugar, a única superfície que vai ter uma densidade de polarização superficial sigma P vai ser aquela em que Z é igual a L, ou seja, o topo. Bem, qual é a carga de polarização no volume? Já temos menos P0 ABL. Na superfície é a integral de sigma P em Z igual a L, é o único local onde a densidade de carga é diferente de zero, dA, onde dA é um elemento de superfície lá na tampa, no topo, né? A superfície total é AB.
Então ficamos com P0L dA, P0L é constante, ficamos apenas com a área, o resultado é P0LAB. Bem, qual é a carga total? A carga total é a soma da quantidade de carga de polarização no volume e a quantidade de carga de polarização na superfície. Somando essas cargas, nós temos uma quantidade de carga total devido à polarização igual a zero. É interessante notar que essa carga não é uma carga livre, não é uma carga que veio de fora e eu coloquei como se eu pegasse, como se eu tivesse, por algum processo, eu provocasse a eletrização desse meio ou desse material. Na realidade, o que nós temos aí é apenas a organização, o arranjo dos dipolos, a fim de promover uma polarização dada por P0Z K-chapéu. Vamos passar aqui, olha, para um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo 4.2 do nosso livro-texto. E nós vamos recorrer a alguns resultados anteriores para abreviar um pouco a nossa discussão, mas o importante é considerar a interpretação física dessas densidades de carga. A proposta é: encontre o campo elétrico produzido por uma esfera polarizada uniformemente e essa esfera tem raio Rzão. Então a figura mostra isso. Olha. É a figura 4.9, tem uma esfera de raio Rzão e a polarização é uniforme, então ela é apontando toda numa determinada direção. Nós vamos fazer um favor a nós mesmos, orientando a polarização com o eixo Z, alinhando a polarização com o eixo Z, para simplificar nossas contas. Então vamos lá. Nós podemos escolher o eixo Z para coincidir com a direção da polarização, como está a figura. A densidade de carga ligada, veja o bound aqui, ó, bound aqui é o B, sigma B, bound. Lá naquela outra versão em português, em alguns livros geralmente usa o P para lembrar que é de polarização. O B aqui é para lembrar que essa é uma densidade de carga ligada, que não é aquela carga livre que a gente coloca de fora ou manipula, né, por processo de eletrização. Então são cargas de naturezas diferentes. Então ele diz, ó, a densidade de carga ligada, a densidade de carga volumétrica ligada ρB, equivalente ao ρP, que nós consideramos no exemplo anterior, é zero. Por que é zero? Porque a polarização é uniforme. Se a polarização é uniforme, o divergente é zero, portanto, o ρP é zero. No entanto, quando essa polarização encontrar a superfície de cima ou a de baixo, olha, aqui nós devemos ter um saldo desbalanceado de cargas negativas e lá em cima um saldo desbalanceado de cargas positivas. Então aqui o sigma B não vai ser zero, vai ser P interno N. Quem é esse N? O N vai ser Z chapéu cosseno θ e esse P é PZ chapéu. Então, P interno N, P cosseno de θ. Onde θ é a coordenada esférica usual, é a coordenada angular aqui, comum que a gente utiliza em sistema de coordenadas esféricos. O que nós queremos, então, é encontrar o campo produzido por uma densidade de carga P cosseno θ, que está manifestada ou distribuída sobre a superfície da esfera. Antes da gente continuar, vamos tentar imaginar, visualizar essa carga. Θ igual a zero, como a densidade de carga começa, aliás, é a função de P cosseno θ, então o cosseno de θ pode variar com 1, quando θ é zero. Quando θ é 90, o cosseno vira zero. E quando o θ é π, quando o θ é π, aqui no hemisfério sul, olha, no polo sul, o cosseno é menos 1. Então, essa densidade de carga ela é máxima lá em cima, olha, máxima positiva lá é mais sigma P. Aliás, mais P lá em cima. Desce aqui no Equador, ela é zero. E no polo sul ela vai ser menos P. Aqui é zero de novo e aqui é mais P de novo. Deu para visualizar?
esse hemisfério norte é todo positivo, o equador é negativo, é neutro e o hemisfério sul é negativo. Por quê? Por causa da dependência angular do sigma em função de θ. O que nós já calculamos o potencial na expressão 3.9, nós podemos lembrar um exemplo 3.9, você pode revisar no seu livro. Ó. O exemplo 3.9, o potencial para uma superfície esférica com essa densidade de carga, π cosseno de θ, já foi calculado no exemplo 3.9. E lá nós encontramos que para pontos internos dentro da esfera, para R menor do que a razão, o potencial é P sobre 3ε0 R cosseno de θ. Esse é o resultado que nós encontramos lá no exemplo 3.9. Para pontos externos, o potencial é P R ao cubo sobre 3ε0 R2 vezes cosseno de θ. Então, esse é um resultado que nós já encontramos lá no capítulo 3. E você é incentivado a dar uma revisada, né, na resolução do exemplo 3.9 e para poder lembrar como é que a gente encontrou esses resultados aí, tá bom? E certamente nós fizemos uso lá da técnica de separação de variáveis, onde nós utilizamos os harmônicos esféricos. Muito bem, uma vez que R cosseno θ é igual a Z, o campo dentro da esfera é uniforme. É só calcular o negativo do gradiente de V para pontos internos, que é P sobre 3ε0R cosseno θ. Esse R cosseno θ aqui, olha, é Z. Então, substituindo em Z, nós vamos ter menos P sobre 3ε0 Z chapéu. Observe que o P Z chapéu é o campo P. Então, o campo elétrico dentro da esfera, ele é menos P sobre 3ε0. O campo observe, uma informação importante aqui, olha. Enquanto a polarização aponta numa direção, o campo elétrico dentro aponta em sentido contrário. Observe a figura, olha. Enquanto a densidade de carga aqui é negativa no hemisfério sul e positiva no hemisfério norte, por fora as linhas de campo saem do topo para cima e chegam por baixo no hemisfério sul, mas dentro da esfera elas têm sentido contrário. As linhas de campo elétricos têm sentido contrário. Tá certo? Então é interessante porque as linhas de campo sempre vão nascer nas cargas positivas e morrer nas cargas negativas. As linhas de campo elétrico sempre nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas As linhas de campo elétrico sempre nascem nas cargas positivas que estão no topo, no caso aqui estão no topo, olha, e morrem nas cargas negativas que estão aqui na base, no hemisfério sul.